câncer de mama é uma neoplasia, uma doença crônica não transmissível, que acomete algumas mulheres, né? E tem uma alta taxa de mortalidade e também de morbidade, que seria a incapacidade após o tratamento da doença. Meu nome é Mariana Santos Felizbino Mendes, sou professora aqui do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG e trabalho na área da saúde da mulher. Essa doença ela tem alguns fatores de risco. Os fatores de risco considerados comportamentais ou de hábitos de vida saudável, que seria, por exemplo, o sedentarismo, o uso de bebidas alcoólicas, o próprio tabagismo e também uma alimentação rica em gorduras, e também tem fatores relacionados à saúde reprodutiva, por exemplo, ter filho antes dos 30 anos, amamentar ou não ter filhos, e também tem fatores de risco genéticos e hereditários, que seria, por exemplo, ter um parente de primeiro grau com a doença, que teve a doença, que é um fator muito forte na ocorrência dessa doença, sua característica genética e hereditária. Eu sou a professora Tânia Couto Machado Chianca, sou professora titular aqui no Departamento de Enfermagem Básica, aqui na escola, trabalho desde 1983 aqui. Eu descobri num exame de rotina, né, eu costumava fazer o exame, fazer ultrassom, mamografia anualmente, e no exame eu descobri o tumor. Foi diagnosticado como um câncer, né, uma lesão que foi biopsizada, né, e era um tumor luminal invasivo. A primeira indicação, né, dos médicos, até para preservar a mama, porque me assustava muito fazer uma mastectomia radical, e devido também ao tipo do tumor e o tamanho dele, foi optado por uma quimioterapia neoadjuvante. Então eu estava aqui no dia 30 de março, no dia 4 eu já não estava mais e já fui submetida à primeira sessão de quimioterapia. Assustou um pouco. Meu nome é Gisele, tenho 41 anos, aliás, vou fazer agora em novembro. E eu, com 36 anos, neste mesmo mês, através da campanha, eu fui retornar ao mastologista. Em 2005 eu tinha descoberto um nódulozinho na mama direita, fiz até uma punção biópsia e depois eu esqueci. Mas o ginecologista me orientou a fazer novos exames, procurar o mastologista, porque o nódulo já não estava mais palpável. Fiz ultrassom e nesse ultrassom descobrimos uma alteração na mama contrária, a mama esquerda. E com a mamografia confirmou o grau de risco, né, que poderia ser câncer. Fiz a biópsia e a biópsia confirmou microcalcificação in situ, que era dentro do ducto mamário, não era palpável. E na época eu não havia sido orientada a observar a diferença de uma mama para outra, de mamilo. Eu só era orientada, igual toda a população, só de apalpar. As mulheres, elas devem conhecer sua mama. E as campanhas hoje, nacionais e internacionais, têm trabalhado muito com essa ideia de alerta para as mamas, conheça suas mamas. Então é importante que as mulheres, desde muito jovens, saibam identificar o formato das suas mamas, a textura da pele, como que é o mamilo, que seria o bico do seio, né? Então, por exemplo, ela poderia, ao se conhecer, detectar mudanças importantes que poderiam ser sinais e sintomas dessa doença, como uma mancha na pele ou uma alteração no mamilo, né, que seria
no bico do peito, então às vezes os dois são para fora, aí um fica para dentro, o outro para fora, né, de repente. O aparecimento às vezes de uma veia muito protuberante visível, e outros tipos de alterações visíveis. Existem estatísticas importantes aqui do INCA, do Ministério da Saúde, que cerca de cada 3 mulheres que teve câncer de mama no nosso país, 2 tinham sintomas. Daí a importância de se verificar e vigiar a ocorrência desses sintomas. Eu fiquei 6 meses no tratamento de quimioterapia, caiu o cabelo logo com 14 dias, eu ainda tentei fazer uma terapia de crioterapia para preservar, mas ele caiu e aí eu raspei e coloquei uma peruca. Daquele momento em diante eu já não vim na escola mais, eu fiquei 1 ano sem vir aqui. Foi uma oportunidade muito grande assim, para eu repensar a minha vida, meus valores, minhas crenças, rever, né? Passar de cuidadora para me cuidar. Então foi uma oportunidade de eu me conhecer mais e conhecer minhas limitações. Foi um momento muito importante na minha vida, né? Eu fiz muitas amigas, eu participei de vários projetos, eu participo até hoje do projeto A Vida é Bela, que são mastectomizadas. A gente tem um grupo, né, e que faz, né, o que a gente pode para ajudar outras mulheres a passar por essa vivência, não achando que o problema é só dela, né, e aceitando e compreendendo que tudo passa, né, apesar das limitações, a gente está viva, né, a gente dá valor à vida. Apesar dos contratempos, eu continuo com a minha vida do mesmo jeito e eu acho que até com outras perspectivas, né? Os hábitos alimentares, eles influenciam na prevenção do câncer de mama. A gente conhece muito mais daqueles alimentos que causam risco para o câncer de mama, como a carne vermelha, principalmente a carne processada. Os alimentos processados estão muito associados ao desenvolvimento do câncer de mama, e uma baixa qualidade da alimentação, que inclui uma alimentação pobre em fibras, pobre em vitaminas, uma alimentação também rica em carboidratos com alto índice glicêmico, são aqueles carboidratos geralmente mais refinados que acabam aumentando a nossa glicemia. O Outubro Rosa é muito importante porque relembra todo mundo da importância do tratamento, mas também do aspecto da prevenção, como a alimentação, a atividade física, os bons hábitos de vida saudável que podem auxiliar para as mulheres, tanto que estão no tratamento, quanto para relembrar aquelas que a gente consegue fazer prevenção com os bons hábitos. Então, a prevenção dessa doença, ela gira em torno do controle dos fatores de risco comportamentais, que são aqueles que a mulher faz e ela pode corrigir. Por exemplo, ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, pobre em açúcares e gorduras. Também praticar atividade física, é recomendado uma caminhada de 30 minutos 5 vezes na semana. Também não cessar o uso de bebidas alcoólicas ou diminuir drasticamente o uso dessas bebidas, principalmente a sua frequência. Não fumar. Então esses são os hábitos que podem ser corrigidos e que poderia prevenir cerca de 30%, de acordo com alguns estudos, a ocorrência dessa doença. A ideia é que ela não se fixe nas visões estereotipadas da sociedade de formas do corpo e realmente encare o espelho e se veja, né? E não se veja com um julgamento social de uma ditadura de magreza ou de estética, mas que ela conheça a sua mama e saiba como ela é. E é muito importante isso, mais do que até se tocar, né, que ela verifique, faça uma vigilância do seu próprio corpo, das alterações e como que ele se comporta, para que ela tenha a possibilidade de detectar precocemente essa doença, porque ela tem tratamento e quanto mais precoce ela for detectada,
maior a chance de cura e de recuperação. Então, na verdade, ela precisa realmente enfrentar essa questão desse tabu, dessas regras sociais que existem às vezes em como deve ser o corpo da mulher, e se conhecer e ser vigilante. A gente recomenda o fato de se conhecer e de se olhar mais do que o próprio toque. É claro que a mulher pode se tocar também e se apalpar as suas mamas, mas não há uma sistemática atualmente que oriente essa apalpação. Ela pode fazer essa apalpação como ela achar melhor, né? Eu acho, se palpar, se tocar é sempre muito importante, porque pode ser, né, que a gente mesma identifique. Mas eu acho que os exames, né, periódicos, constantes, né, sem deixar passar muito tempo, e se tiver na família, né, história de câncer de mama, eu acho que essa mulher precisa estar mais atenta e mais cuidadosa com o próprio corpo. Ou seja, o que não é palpável, nós temos que reparar nas diferenças, nos conhecer de uma mama para outra e adaptarmos e criarmos o hábito de nos olhar no espelho. Talvez, se eu tivesse esperado 2 meses, tinha espalhado pelas outras células, porque quando eu fui olhar, só estava no ducto mamário. Eu retirei meu mamilo e parte da mama. Fiz radioterapia 35 sessões. Não foi necessária quimioterapia. E hoje, nessa campanha, vendo esse trabalho, me emocionei e lembrei de tudo que eu já passei. Mas imagina as pessoas que deixaram passar os sintomas. A gente tem visto vários movimentos durante o mês de outubro relacionado ao Outubro Rosa. Esses movimentos eles são importantes no sentido de sensibilizar a população sobre essa doença e que ela pode ser detectada precocemente. Então fica o alerta nesse mês de outubro para todas as mulheres, mas que esse alerta se estenda aos outros meses do ano, porque a autovigilância é muito importante e os sinais e sintomas são às vezes muito facilmente detectados.